Olá, aqui é o professor Felipe e nós vamos ter agora uma videoaula de Geografia para o nono ano. O tema dessa aula é globalização, especificamente a globalização econômica. E vocês podem acompanhar essa matéria através do livro didático a partir da página 42. O principal objetivo dessa aula, então, é conhecer o processo, o fenômeno da globalização e a sua relação com a revolução tecnológica, com os avanços tecnológicos. A globalização, então, ela é um fenômeno social que perpassa vários aspectos, principalmente o político, o econômico, o cultural. Esse fenômeno é marcado, então, por fluxos internacionais, fluxos de mercadorias, pessoas, capital e, inclusive, a difusão de informações. Tudo isso possibilitado pelos avanços e pelas inovações tecnológicas, principalmente na área dos transportes e das telecomunicações. Então, o que permite, e fortalece a globalização são os avanços tecnológicos. No século XX, com a Guerra Fria, nós tivemos uma revolução tecnológica, principalmente na área das telecomunicações e dos transportes. Outro detalhe que até não aparece aqui, mas são os avanços tecnológicos na área da tecnologia espacial, que permitiram, então, um desenvolvimento muito grande das telecomunicações globais. Outros aspectos bem importantes de mencionar, da revolução tecnológica, então, estão nos campos da automação industrial e da robótica, duas áreas interligadas, a biotecnologia e principalmente da informática. Aqui a gente pode observar, então, alguns alunos na Rússia em 2017 utilizando aí dispositivos eletrônicos conectados à internet, uma realidade parecida com a nossa. Nem todos os países do mundo têm condições de produzir tecnologia avançada, essa tecnologia que permite o desenvolvimento da globalização. Então, a gente tem alguns países pioneiros que desenvolveram melhor um aparato de tecnologia que favorece a globalização. Esses países são os Estados Unidos, o Canadá, os países que compõem a União Europeia e o Japão, principalmente. Não existe tecnologia sem pesquisa. Então, para a gente poder ter essa tecnologia avançada nos dias de hoje, a gente precisou ter também, nas décadas anteriores, muito investimento em pesquisa, como esse mapa mostra. Então, confirmando o que foi mencionado no quadro anterior, a gente vê nesse mapa, então, os Estados Unidos e o Canadá, então, com muitos investimentos em pesquisa, a União Europeia, a gente percebe também a Austrália, e em especial vamos destacar a China e a Rússia, que não apareceram anteriormente, mas aparecem aqui sim com muito investimento em pesquisa, assim como o Brasil. A globalização, então, fortaleceu o mercado global. Hoje, o mundo inteiro é um mercado consumidor. Então, nós temos hoje um fortalecido comércio internacional. Todos os países comercializam com vários outros países num mercado global.
Outra característica da globalização, então, são as grandes corporações, as grandes empresas, né? Então, a gente começou antigamente, né, antes dos anos 90, as empresas que operavam em várias regiões do mundo, então a gente chamava de multinacionais. Elas tinham uma sede produtiva no país sede, porém elas instalavam filiais ao redor do mundo para regular o comércio dos seus produtos com esses países. A partir dos anos 90, então, com os adventos da tecnologia da comunicação, né, o fortalecimento dessas tecnologias, né, essas empresas multinacionais, então, elas mudaram um pouquinho a sua configuração. E a gente passou a chamar elas, então, de transnacionais. Aqui uma foto de uma linha de montagem de caminhões em São Paulo, na década de 50. Voltando a falar das transnacionais, né, por que elas mudaram então de multi para transnacionais e qual é a vantagem dessas empresas então terem esse perfil transnacional? Elas querem então aproveitar a mão de obra barata, a matéria-prima barata e as isenções fiscais nos países mais pobres. Então, elas instalam sedes produtivas, fábricas em países mais pobres. Assim, elas diminuem o valor das custas de fabricação, diminui o valor que elas pagam para os funcionários, isso diminui o valor que elas pagam pela matéria-prima utilizada e, consequentemente, permite que essas empresas então obtenham mais lucro. Essa é a vantagem que as multinacionais encontram, então, as transnacionais, perdão, encontram, então, em espalhar pelo mundo as suas fábricas, principalmente, é claro, no mundo subdesenvolvido. Aqui a gente tem, então, um pequeno gráfico que mostra aí as principais transnacionais do mundo, né? Um gráfico que classifica elas conforme o volume de negócios. E a primeiro lugar aparece ali o Walmart dos Estados Unidos. Essa empresa é uma transnacional e teve, inclusive, filiais, né, no Brasil e aqui em Porto Alegre também. A gente percebe que várias empresas que aparecem ali, como a Shell, a PetroChina, a Exxon, né, que são empresas então ligadas ao ramo da energia e do petróleo. Aparecem duas montadoras de carro, também duas fábricas de carro, então a Toyota e a Volkswagen, do Japão e da Alemanha. Com a globalização, né, e a sofisticação das tecnologias de comunicação e transporte, o trabalho no mundo ele se reconfigurou também. Hoje em dia, neste mundo global, né, a concorrência é muito grande e o mercado exige, então, trabalhadores cada vez mais especializados, principalmente nas áreas já mencionadas, né? As áreas da informática, das tecnologias de comunicação, das tecnologias de transporte e as engenharias, né? Que dão suporte para todas essas áreas, então. Então, quanto mais globalizado é um país e quanto mais avança o fenômeno da globalização, mais especializado, então, se exige, né, o trabalho dos trabalhadores. A globalização ela é um fenômeno muito positivo para a maioria das pessoas, mas são poucas as pessoas que conseguem enxergar consequências negativas da globalização. Então, a globalização, como dito agora há pouco, no quadro anterior, ela vai começar a exigir cada vez mais das pessoas. Ela vai exigir que as pessoas sejam cada vez mais especializadas e que as pessoas tenham e usem cada vez mais a tecnologia. Mas no mundo ainda existe muita pobreza e desigualdade. E essas pessoas, então, acabam ficando cada vez mais longe do processo de globalização.
Pessoas muito pobres que vivem em regiões problemáticas e miseráveis não têm acesso aos fluxos da globalização, como muitos de nós têm, né? Então essas pessoas elas acabam excluídas da globalização e, e esse processo causa uma exclusão social em outros aspectos também, né? Então é muito difícil, assim, cada vez mais o mundo avançando na globalização, especializando o trabalho, aumentando o uso das tecnologias e uma parcela muito grande de população mundial ainda está aquém, à parte desse processo. Aqui está aí um exemplo, nós temos alguns exemplos, né, disso. Aqui aparece uma fotografia na Somália em 2017, ou seja, uma foto recente, e a gente vê uma fila de pessoas, né, com recipientes aguardando ali, provavelmente, assim, a doação de algum alimento, né, que a gente não conhece muito essa cultura, não sabe bem o que é. Mas é muito triste ver que muitas pessoas precisam se sujeitar aí nessa fila para receber, então, assim, um pouco de comida. Muitas vezes ali elas colocam até num recipiente que não é adequado à alimentação. Mas sem isso, essas pessoas, infelizmente, não conseguem sobreviver. Isso é uma prova de que a globalização ela não está necessariamente resolvendo todos os problemas do mundo. Que a gente tem uma outra imagem, nesse caso no Brasil, no Ceará, que mostra aí alguns catadores de lixo, que, aliás, estão ali no meio de lixos, que muitos deles são frutos, né, oriundos do processo de globalização, a qual eles não têm acesso, exceto se catarem ali. Né? E isso é muito triste. Então, essa realidade aí do Ceará em 2017, ela pode também ser vista aqui na nossa cidade, muito perto de onde a gente mora. Né? Pessoas tendo que catar no lixo alguma coisa para poder vender ou até mesmo para comer, né? O que é muito triste. Aí um exemplo apenas de uma das consequências da globalização. Por hoje, terminamos então. Eu espero que o vídeo não tenha ficado nem muito curto, mas também nem muito longo, e que as informações tenham ficado claras para vocês. Refaçam os estudos, revejam o vídeo se preciso, e qualquer coisa que precisarem, vocês sabem que pode me procurar através dos nossos canais de comunicação, ou pela agenda virtual da escola, ou pelo portal LMS. Um abraço a todos e até a próxima.